É isso aí. Irmãos, é um prazer poder refletir sobre princípios de família no livro de Provérbios. Nós temos feito isso, então, ontem à noite, hoje de manhã, e vamos continuar. Então, deixe sua Bíblia aberta em Provérbios capítulo 5. Provérbios capítulo 5. Nós vamos terminar o capítulo, porque nós fizemos a metade dele, versículos de 1 a 14, ontem, e hoje, então, seguiremos do 15 até o 23. E daqui tiraremos alguns princípios a respeito de família. Você já teve aquela sensação de um paladar apurado, melhorado? Você já teve aquela sensação de um gosto transformado com o tempo? Para melhor, claro. Por exemplo, quando eu era criança, eu gostava daquele suspiro, aquele doce antigo, lembra? Eu não sei como eu gostava daquilo. Quando eu olho para ele agora, não sei. Mas eu gostava. Mas hoje já provei doces melhores, né? Então, o prazer é outro. Quanto à música, olha, antes da minha conversão, meu gosto musical era um. Depois da conversão, mudou muito. Esse texto de Provérbios capítulo 5 nos mostra Salomão mostrando algo ruim e chamando a atenção do seu filho, daquele que ele está discipulando e ensinando, falando, isso aqui é ruim. O que é ruim? O adultério, a traição, a infidelidade, a imoralidade. O adultério com as duas faces, aparentemente sedutor, agradável, mas sutil e devastador. Agora ele começa a falar sobre o que é bom. Olha, esquece isso. Foque em algo que é bom. E se você aprender a deixar o que é ruim, focando no que é bom, você vai se sentir mais encorajado e animado. Deixe o que é ruim de lado. Espere pelo melhor. E assim, então, ele começa a instruir a respeito da bênção que é o casamento. Da bênção que é um relacionamento de fidelidade, em contraste com as faces do adultério. Salomão, então, continua transmitindo princípios de sabedoria para o seu filho, a respeito de família, e agora ele enfatiza as bênçãos da fidelidade. E é sobre isso que vamos falar então nessa noite. As bênçãos da fidelidade. Toda pessoa que teme a Deus deve usufruir dessas bênçãos da fidelidade no casamento. Todo aquele que ouve a palavra, que é sábio, todo aquele que desenvolve uma vida de temor ao Senhor, pode usufruir de algo muito especial, que são as bênçãos que vêm por meio de uma vida de fidelidade. Bem diferente do que acontece com aqueles que optam por uma vida de infidelidade, por uma vida de imoralidade, de impureza, que, como nós vimos ontem, seguem por uma vida devastada, a ponto, como nós vimos no versículo 14, cheguei à beira da ruína completa à vista de toda a comunidade. E agora no versículo 15, nós podemos ler o seguinte: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. 16, por que deixar que as tuas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Vamos orar. Senhor, te damos graças por tua palavra que é viva e eficaz, que nos ajuda a entender o que é errado, o que é ruim, o que é um pecado, o que desagrada o Senhor, mas também nos faz olhar para aquilo que é o seu plano, aquilo que o Senhor espera que façamos. Obrigado por sua misericórdia, pela direção que o Senhor nos dá, tão clara por meio das tuas palavras. Deus, obrigado pelo texto que acabamos de ler, os que vamos ler ainda nesse capítulo, que o Senhor nos dê a graça para o entendimento e para que a partir dele tiremos os princípios para nossas vidas, para nossas casas, para nossas famílias. Nos ajude, no nome de Jesus. Amém. Quais são então essas bênçãos que podemos usufruir quando nós então somos fiéis num relacionamento conjugal? São duas, a partir do texto que encontramos aqui em Provérbios 5, versículos 15 a 23. A primeira
é a bênção da plena satisfação. Não é algo superficial. É muito bom. Você é plenamente satisfeito quando você é fiel, quando você entende o que Deus planejou para um homem e uma mulher. Salomão está dizendo, filho, não siga por esse caminho de moralidade, não siga essa mulher adúltera, imoral, não se aproxime daquilo que é ruim, isso aí vai te levar para um mau caminho, é um caminho de ruína, de morte, de consequências espirituais terríveis, mas olha meu filho, eu vou te falar algo, se guarde, porque você vai poder beber da água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Cisterna e poço são metáforas de algo muito precioso. Se você lembrar então daqueles dias, daquele período da história, de cerca de 1000 anos antes de Cristo, algo de muito valor era ter uma cisterna, era ter um poço, porque você tinha água. E você tendo água, você podia então estabelecer a sua família naquele lugar e ficar por ali por um bom tempo até que aquele poço secasse. Se não secasse, você podia ficar estabelecido por muito tempo. Era algo precioso, de muito valor. Vale lembrar que hoje você abre uma torneira na sua casa, você tem água. E naquele tempo não era bem assim. Então eles tinham que cultivar algo de muito valor. Então Salomão está dizendo, filho, bebe a água da tua própria cisterna, as correntes do teu poço. Você tem algo de muito valor, ou terá algo de muito valor que será a sua futura esposa. Isso nos mostra mais uma vez, como já falei ontem, como falei hoje de manhã, que pais precisam orientar filhos a respeito do casamento. Pais precisam fazer parte da vida dos seus filhos quanto à instrução de como que eles devem se comportar, como eles devem fazer as escolhas, como é que eles devem optar por relacionamentos de namoro, noivado e casamento. Pais devem acompanhar, devem andar juntos, devem inclusive mostrar o como é bom se casar. E é o que Salomão está fazendo aqui. Beba da água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Ele também acaba nos ensinando aqui a beleza da exclusividade. Olha o que ele diz, derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros das águas? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Em outra versão, que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartida com estranhos. Ele está falando sobre um relacionamento que um homem e uma mulher devem ter, sem participação de terceiros. A sua mulher é sua mulher, se sacie com ela. Ela é o seu poço, a sua cisterna, se satisfaça com ela. Mate a sua sede com ela no seu relacionamento. Mas que outros não bebam dessa água, porque é só sua. É um relacionamento exclusivo. Ele está nos lembrando do padrão de Deus estabelecido lá em Gênesis 2:18. Um homem e uma mulher, que deixam então seu pai, sua mãe, se unem, e agora o homem que estava só tem aquela que Deus criou para ele. Deus criou a mulher para ser a sua auxiliadora. E Gênesis 2:24 também enfatizando a beleza de deixar pai e mãe, unir-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O padrão de Deus é a exclusividade. O padrão de Deus é um relacionamento monogâmico, sem interferência de pessoas que querem tomar o cônjuge do outro, mas também qualquer outra interferência. Interferência de filhos, interferência de hobbies, interferência de profissão, interferência de planos de vida, tudo que pode atrapalhar o relacionamento. O que Deus quer para um homem e uma mulher é relacionamento exclusivo. Se envolva com ela ativamente e se sinta saciado com ela. É a bênção da plena satisfação. Como nós vemos aqui, cisternas e poços eram considerados de algo muito valor nos tempos antigos, de muito valor, e precisavam ser cuidados. Da mesma maneira, num casamento, um homem precisa cuidar da sua esposa. E a esposa cuidar também do marido, claro, mas pegando aqui a ênfase daquele que deve liderar a casa, o homem precisa cuidar da sua esposa. Isso nos aponta para um princípio lá de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, quando Pedro diz assim, do mesmo modo vocês maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra,
tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Em outras palavras, tratem-a como pessoas valiosas. É a parte mais frágil, mas não porque não tem valor. É por ter muito valor que você tem que cuidar com muito carinho e atenção. É o que o texto está nos dizendo. Então, assim como Salomão disse, olha, beba da sua própria cisterna, do teu próprio poço, é algo de muito valor, proteja, guarde, que não tem interferência de ninguém, é seu poço, é sua cisterna, em outras palavras, é sua esposa, cuide dela. Pedro está dizendo, trate a sua esposa com honra, trate a sua esposa com consideração. Ela é a sua esposa, você tem que tratar com exclusividade. Veja bem, o que você gosta nessa vida de questões materiais? O que você mais gosta? Não precisa responder para mim agora, claro. Mas o que você gosta? Eu gosto de várias coisas, eu gosto de livros. E eu sinto incomodado quando eu empresto um livro e o livro não volta. E já perdi vários. E cheguei agora aqui, montando então o gabinete, conhecido como sala. Não sei porquê, mas enfim, é frio assim. E aí, comecei a organizar os livros. Cadê? Aquele, o outro e aquele outro. Se você estiver me assistindo pela internet, se estiver com o meu livro, manda, tá? Eu ainda estou recebendo. Porque isso aconteceu quando eu estive em Tupã. Quando eu fui para Tupã, eu ainda recebi livros pelo correio. Infelizmente, eu sou falho nisso, na minha mordomia de anotar quem é que está com o livro. Eu deveria cuidar com mais zelo. Isso é falha. Eu amo, mas não amo tanto então. Porque eu deveria cuidar bem. Sabe, você pode ter muitas coisas que você gosta. E você talvez esteja se dedicando tanto a isso. Porque você gosta do seu carro, você gosta de tal coisa que você ganhou, um grande presente que você tem, e você zela por isso. O zelo maior que nós devemos dar é para a pessoa que Deus colocou ao nosso lado. Você, homem, especialmente a sua esposa. As mulheres, tirando por implicação de um princípio de vida cristã, é cuidar também dos seus maridos, como diz Tito, capítulo 2, que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a amarem os seus maridos, para desenvolver essa bênção da plena satisfação no relacionamento de exclusividade. Olhe também agora o versículo 18, de Provérbios 5. Seja bendita a sua fonte, ou seja, seja grato pelo seu poço, pela sua cisterna. Que romântico, né? Você agora vai poder chamar a pessoa que você ama de poço. Oh, meu poço, minha cisterna, minha fonte. Não é? A ideia é, olha, isso é precioso demais. Seja bendita e alegre-se com a esposa da sua juventude. Depois de todas essas analogias, ele então diz, alegre-se com a sua esposa. Alegre-se com ela. Seja bendito a sua fonte, seja bendito o seu cônjuge, seja bendita a sua esposa. Alegre-se com ela, alegre-se com aquela que você escolheu na sua juventude, aquela que você escolheu para o seu casamento. Isso nos mostra que o casamento precisa de afetividade, de contentamento. Alegre-se com ela. A alegria não surge por acaso. A alegria é cultivada. Não é assim, eu estou sentindo alegria porque veio assim do nada sobre mim. Não, você cultiva, você faz surgir. Alegre-se com ela. Você então vai criar situações na vida para que você possa ter esses momentos de satisfação, de alegria, de riso, de satisfação, contentamento, fugindo então das rotinas e das situações de comodismo na vida conjugal. Você é responsável em se alegrar com o seu cônjuge, para usufruir dessa plena satisfação que é uma bênção como resultado de fidelidade. E não só uma satisfação ou contentamento afetivo, que envolve então essa alegria e tudo, mas também a satisfação pela intimidade. Olha também o que diz o versículo 19. Gazela amorosa, corça graciosa,
que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Veja que, além da afeição, Deus não proíbe um relacionamento de intimidade entre um homem e uma mulher. Proíbe, sim, para os solteiros. Proíbe, sim, para aqueles que já são casados e querem ter esse tipo de relacionamento com outras pessoas. Aí está a proibição. Mas a vida íntima não é ruim. A vida íntima foi reservada para um homem e uma mulher no relacionamento de casamento. E Deus fala abertamente sobre isso. Às vezes até surpresa, né? Ler um texto assim, poxa, está falando o quê? Seios, está falando para se embriagar com carinhos e tudo. Sim, porque Deus criou a vida íntima para o casamento. E veja que nós temos aqui um exemplo de um pai, Salomão, que está instruindo seu filho. E ele não está deixando de falar sobre as verdades da vida de um homem e uma mulher. Mas ele está dizendo assim, filho, fuja dessa imoralidade, isso é ruim. Mas vai ter um dia na sua vida que você vai poder ter um relacionamento aprovado por Deus. E aí você vai poder usufruir desse relacionamento. Aí você vai poder ter a plena satisfação no companheirismo, na vida de afeição, no carinho especial, na vida de intimidade. Mas aguarde. Escolha esperar. Aquela expressão que muitos têm usado para falar sobre uma decisão do jovem para não se envolver com uma pessoa incorreta ou de forma incorreta antes do casamento. Escolha esperar. Aguarde. E depois que você casar, aí sim, aí você vai poder ter essa plena satisfação. Pais precisam orientar os filhos quanto a isso. Os filhos precisam ter essa paciência. Ah, mas será que eu vou casar? Eu tenho 17 anos. Espera, né? Pode esperar. E também se não for para casar, Deus vai te dar toda a satisfação com a sua vida. Porque você não fica em categoria inferior de espiritualidade porque não casou. Então, lembre-se disso. Eu lembro de uma jovem lá da igreja de Osasco, que quando eu comecei meu ministério, comecei a orientar, ela foi um dos primeiros casos que chegou para aconselhamento, e ela estava em crise porque tinha terminado um relacionamento. E aí nós conversamos, fizemos aconselhamento e tudo, e depois que ela já estava mais resolvida quanto a isso, comecei a meio que brincar com ela, dizendo que talvez ela tivesse que entender que Deus tinha dado um dom para ela, o dom do celibato. Mas ela não gostou. Não, pastor, não. Aí eu brincava com ela sempre assim, talvez Deus tenha te dado o dom do celibato. E no dia do casamento dela, porque Deus deu então o esposo a ela, estava fazendo a cerimônia, eles chegaram e ela lembrou assim, bem baixinho, pastor, não tenho o dom de celibato. E falei, agora eu sei, né? Está casando aqui na minha frente, tudo. Mas é uma pessoa muito especial, um casal muito querido lá de Osasco. Enfim, Deus pode te dar também satisfação sozinho, se for o plano dele. Entenda isso. Mas você deve esperar no Senhor. Não se desespere. Pais, oriente. Filhos, ouça a orientação. Para ter então a plena satisfação no relacionamento conjugal. Agora, olhe também o versículo 20. Porque, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? Esse texto também nos mostra mais uma vez aquela advertência dos versículos anteriores até o versículo 14. Filho, não é isso que você tem que querer para a sua vida. Mantenha-se puro. Não se envolva com a pessoa errada. Aí imagine alguns filhos de hoje dizendo, mas pai, todo mundo para você é errado. Você não gosta das pessoas que se aproximam de mim. Desse jeito eu não vou casar nunca. Ouça com atenção e com sabedoria o que o seu pai e o que sua mãe diz. Ouça. Deus usa seus pais como instrumentos para direcionar você nas suas decisões de relacionamento. Fique atento. E também seja desejoso de ouvi-los quanto àqueles que se aproximam de você. Ontem eu ilustrei aquela questão do gavião, né? Aquela pessoa que se aproxima com interesses, né? Além de só uma amizade. E alguém me mandou uma foto de um gavião verde, um gavião aqui de Manaus, um gavião, de um time de futebol, né? É isso aí.
Pastor, ó, isso aqui que é o gavião daqui. É esse e esse que eu falei, é isso que eu queria dizer. O que eu falei é mais perigoso. Esse daqui ainda nem sei que potência tem, né, desse time de futebol. Mas tome cuidado com essas pessoas. Os pais precisam orientar. Agora, isso também nos ajuda a entender que um jovem, que um homem, uma mulher casados, eles precisam fortalecer o relacionamento de fidelidade. É o que é dito em Malaquias 2,15. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Isso não é claro? Ninguém seja infiel com a mulher do seu casamento, com a mulher da sua mocidade. Ninguém. Por que que alguém, então, opta por outro caminho? Como também já falamos, não foi porque, foi uma oportunidade. É porque eu fiquei desanimado com algo na minha casa. Não, na verdade foi desobediência à palavra. Na verdade foi falta de temor de Deus. Qualquer pessoa que teme a Deus vai andar em fidelidade. Qualquer pessoa que leva Deus a sério vai andar em fidelidade. Qualquer pessoa que é grata pela salvação em Cristo Jesus vai andar em fidelidade, em obediência às Escrituras. O conselho então dado por Salomão aqui é: não se envolva em imoralidade, guarde-se para o casamento. Há um contraste entre a vida desastrosa e a vida abençoada. Por quê? Porque o casamento é bom. Deus criou o casamento como algo bom. No 6º dia da criação, Ele criou o homem estava sozinho, não é bom que o homem esteja só. Ele fez a mulher e terminou aquele dia dizendo, é muito bom. Diferente dos 5 primeiros dias que Ele sempre dizia que era bom. No último dia, era muito bom. Qualquer outra definição ou atribuição de característica, de qualidade para o casamento que não seja que o casamento é bom, é uma visão errada. Então, se você tem ouvido de outras pessoas que o casamento não é bom, não dê atenção a elas. Ouça o que diz a palavra. E é triste, às vezes, ouvir que crente não anima outro crente para casar. Não case não. Você não sabe o que vem pela frente. Eu me lembro que uma vez eu fui tratar um casal mais velho do que eu, assim, e de tempo de casamento, porque eu iniciei meu ministério bem cedo, né? Eu comecei a pastorear com 21 anos de idade. Então você imagina um pastorzinho de 21, 22 falando com um casal que na ocasião devia talvez ter uns seus 20 e poucos, quase 30 anos de casado. E aí ele disse assim, é fácil falar de casamento agora, quando vocês casam assim, estão apaixonados. Com o tempo você vai ver. Olha, ele não acertou. Porque com o tempo eu estou vendo que o casamento é melhor ainda. O casamento é muito bom. Porque é o que a Bíblia diz. E nós temos que ter essa visão de casamento. Jovem, se você está já caminhando aí para as suas decisões, rapaz, moça, está levando a sério a orientação do seu pai, da sua mãe, da palavra, sim, pense em casamento. E case. Se quiser, chame o pastor Wagner, que ele vem fazer seu casamento. Mas case, né? Case, é bom. Indo ainda um pouco aqui no texto, o que nós podemos ver ainda é que o objetivo para se casar não deve ser unicamente uma satisfação sexual. Então eu tenho que fugir da imoralidade, eu tenho que fugir da sensualidade, como? Me satisfazendo com a minha cisterna, a minha fonte, o meu poço, aquela pessoa com quem eu vou casar. Então a questão aqui é sexual. Não, já falamos que tem a afeição, o se alegrar com, mas também tem a autorização de uma vida íntima. Mas ninguém deve pensar em casamento unicamente por causa de casamento, ou por causa da vida íntima, melhor dizendo. Mas sim por causa do companheirismo, do cuidado, da preocupação com o outro, da ajuda, da mutualidade, do andar junto e assim por diante. A plena satisfação é uma das bênçãos da fidelidade. Logo, a esposa da sua juventude deve ser honrada. Seja bendita a sua fonte. Honre-a. Mulher também, honre o seu marido. Seja bendito o seu marido, seja bendito a sua esposa.
A esposa da sua juventude deve ser elogiada. Versículo 19. Talvez não com essas palavras aqui, mas elogie. Não como gazela amorosa ou corça graciosa, porque ela não vai entender, mas use outros termos, que é mais apropriado para o seu relacionamento hoje. Agora, talvez você queira ser bíblico, né? Não, agora é assim, aprendi que é gazela. Gazela, corça, você é graciosa, mas elogie. É isso que o texto também nos mostra. E a esposa da sua juventude deve ser, eu vou usar uma expressão mais aceitável para um culto como este, mas poderia ser mais direto no momento se eu estivesse falando só com os casais. A sua esposa deve ser namorada. Você tem que ter o desejo por ela. Olha o que diz o versículo 19. E sempre embriaguem os carinhos dela. Que você, então, goste de estar com ela. Casamento, como já disse, não é só a vida íntima, mas a vida íntima faz parte e é muito importante. Se aproxime da sua namorada, da sua esposa e do seu esposo, no sentido também para as mulheres. O que você então não deve fazer? Não permita que o romantismo se acabe, porque a plena satisfação tem que te levar para cuidados, para expressão de atenção, com interesse por ela, por ele. Não permita que a sua vida se torne uma rotina. Não permita que falte a atenção de carinho e de expressões de afeição pelo outro. A bênção da fidelidade é a plena satisfação. Mas existe uma outra bênção. A bênção da aprovação divina. Salomão, mais uma vez, olha, o que você tem que fazer não é andar pela vereda tortuosa. Olhe para algo melhor. Você vai ter a bênção de estar com a sua esposa e terá plena satisfação com ela. Mas também lembre-se, você não vai ser alvo de julgamento. Você não vai ser alvo de punição. Você não vai ser castigado por Deus. Você vai ser aprovado por Ele. O casamento é uma das maneiras de nós usufruirmos da aprovação divina. É uma grande bênção. Não estamos fazendo nada de errado quando nos casamos e mantemos o relacionamento em fidelidade. Note o que diz o versículo 21. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. O Senhor observa cada uma das nossas decisões. O Senhor é atento às nossas escolhas. O Senhor é aquele que julga e examina com precisão nossos passos e as motivações do nosso coração. Por que casar e com quem? Olha, você casou corretamente no Senhor? Você está casado? Você está agindo em fidelidade? Quanto mais você faz isso, mais aprovação você recebe por meio do exame que o Senhor faz da sua vida. É muito bom saber que você não está indo contra os planos de Deus para a sua área de relacionamento. Agora, por outro lado, é muito ruim ficar numa situação em que você é alvo da punição de Deus. Então, usufrua dessa bênção da aprovação de Deus. O Senhor vê os caminhos do homem e examina cada um dos seus passos. Ele faz um exame e, se você está agindo corretamente, Ele está te aprovando. Como é bom estar casado. Como é bom estar casado seguindo os critérios bíblicos. Monogâmico, exclusivo, com fidelidade. Senhor, como é bom. Você deve lembrar disso. Agora veja o que diz também versículos 22 e 23. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Aquele que não anda de forma aprovada pelo Senhor, ele tem uma vida de escravizado. Ele é um prisioneiro. Então, a bênção da aprovação do Senhor é que o justo tem uma liberdade. E ele conta com a aprovação do Senhor. Ele não tem que ter estratégias para ficar fugindo de olhos humanos para chegar na sua casa. Ele está na sua família. Ele está com a sua esposa.
Ele pode elogiar sua esposa. Ele pode mandar emojis de coraçãozinho para sua esposa. Pode mesmo. Agora, se não for esposa, não pode. Não pode. Tem gente que manda, né? Ah, desculpa, é costume. Que costume pecaminoso é esse? Se arrependa, né? Uma vez eu estava tratando um caso e a esposa veio, aí pastor, cheio de coraçãozinho da mulher lá não sei da onde. E ele, pastor, é que a pessoa é gentil, amorosa. Ah, rapaz, gentil, amorosa. Você que fala, ó, por favor, não me manda essas figurinhas não. Seja sério. Então você pode ter o seu relacionamento aprovado, você pode escolher as palavras para falar com a esposa, com o seu marido, você pode chegar e abraçá-la, você pode ter essa liberdade toda, porque Deus aprova esse relacionamento, mas quem segue por outro caminho é um prisioneiro. Ele tenta fazer as coisas às escondidas, mas os olhos do Senhor estão sobre todos. E infelizmente, de tempo em tempo, se descobre atitudes pecaminosas daqueles que tentaram enganar sua família. Eu vejo como filhos sofrem ao descobrir um pai que os traiu, traindo a sua mãe. Vejo como filhos sofrem em ver a mulher que eles veem como mãe traindo o seu pai. Causa sofrimento. Eles vivem numa vida de pessoas escravizadas. Por quê? Porque não são aprovados pelo Senhor. Que gosto tem isso? Que prazer tem esse tipo de vida? Isso não é bênção. Isso é problemas sérios. E é lógico que vai ter outras dificuldades maiores nos relacionamentos. Olha o que acontece ainda. Versículo 23. Certamente morrerá por falta de disciplina. O infiel pode ser levado até mesmo ao castigo eterno. A morte, como nós falamos olhando para os versículos anteriores, aqui da primeira parte do capítulo 5 de Provérbios. Deus castiga, Deus pune, e pode levar até alguns à morte. Como é que alguém pode achar que esse é o melhor caminho? Por outro lado, o fiel tem vida. O fiel tem uma vida e vida em abundância. Como é bom chegar em casa, ser aprovado pelos filhos, os filhos saberem que ali há um homem fiel, há uma mulher fiel, e o homem e a mulher estão ensinando então aos filhos o que é fidelidade, trocando então palavras que eles podem usar um com o outro, porque Deus abençoa, Deus aprova esse tipo de relacionamento. E olha ainda o versículo 23. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. O insensato não anda de forma prudente. Ele não pode ser uma pessoa que sirva de referência para outros, porque ele não tem um andar exemplar. Ele não tem um andar que alguém possa, poxa, está indo alguém ali que eu posso seguir os seus passos. Não, ele é insensato, ele não é prudente, ele está cambaleando, ele não é referência para ninguém. Que triste isso, porque os filhos não podem olhar para o seu pai e falar, eu vou seguir os passos do meu pai. Eu tenho um amigo, faz tempo que eu não converso com ele, um colega de São Paulo, de ministério, que ele falou que a sua história de conversão foi mais ou menos a seguinte. Ele era viciado em bebida, beberrão, e aí um dia o seu filho vai chamá-lo no bar. E aí o filho vai chamá-lo e fala assim, pai, eu quero ser, quando crescer, igual o senhor. Ficar assim no bar, bebendo. Sério. E aquilo quebrou o coração dele. E ele começou a pensar mais sobre a vida. E aquilo levou à conversão. Será que filhos podem olhar para pais infiéis e falar, quero ser igual ao Senhor? Será que algum pai tem alegria nisso? Isso não é bênção. A bênção é você poder ser aprovado por Deus, fazer escolhas sábias, corretas, e poder falar para o seu filho, filho, eu fiz boas escolhas na minha vida. Eu quero que você também faça. Isso é contar com a bênção da aprovação divina no relacionamento. Porque, de acordo com Hebreus 13:4, o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O casamento deve ser honrado. Ele não deve ser atacado e destruído.
Deus vai julgar os imorais e os adúlteros. Contar com a bênção da aprovação de Deus na vida a dois é algo muito especial. É a bênção da fidelidade. E concluindo, ao ler o versículo 14, aqui de Provérbios 5, aquele que segue por um caminho tortuoso, ele pode chegar a um tempo e falar assim: cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Mas aqueles que andam pelo caminho da bênção do Senhor, da aprovação, eles podem inclusive serem aprovados por suas comunidades, como igreja local. Uma igreja pode aprovar aqueles que são fiéis e pode escolher aqueles que são fiéis para cargos e ministérios como de pastor, como de diácono, como diz 1 Timóteo 3, como diz Tito capítulo 1, porque são homens de uma só mulher, uma só esposa, ou seja, que se dedicam em fidelidade. Se você não é fiel, se você não dá atenção, porque você pode não ser um adúltero, mas você pode ser alguém que não é fiel, ou seja, você não dá atenção exclusiva à sua esposa, ao seu cônjuge, você estará falhando com a sua comunidade, com aqueles que estão ao seu redor. Mas se você anda com a bênção da aprovação divina, pessoas vão te aprovar e vão sentir prazer de te ver como líder, de te ver como aquele que está governando a sua casa, de te ver como aquele que pode ser uma referência a ser seguida. Use e usufrua da bênção da aprovação divina. Essas são as bênçãos da fidelidade, a bênção da plena satisfação e a bênção da aprovação divina. Que Deus fortaleça os nossos lares, que usufruamos dessas fidelidades com essas bênçãos que o Senhor nos traz. Que assim seja. Vamos orar. Pai, te damos graças, porque sem Ti nós nada somos e nada podemos fazer. Mas que bom, Senhor, poder contemplar o que há de melhor. Vivemos num mundo muito corrupto, perdido, que os nossos olhares não estejam voltados para a imoralidade ou para aquilo que não te agrada, mas que contemplemos a beleza da vida conjugal. Que todos os casados possam usufruir dessa bênção de fidelidade, da plena satisfação e da aprovação do Senhor. E que os solteiros possam contemplar esse relacionamento futuro em suas vidas, para que se sintam motivados a ficarem longe do que desagrada ao Senhor. Pai, nós sabemos muito bem que só por Jesus é que conseguimos viver assim. Porque o próprio casamento já é uma ilustração do relacionamento de Jesus com a igreja. Cristo morreu para salvar a igreja, para salvar pecadores. Homens e mulheres devem também viverem de uma forma que representem, que exemplifiquem esse relacionamento tão especial. Obrigado por suas bênçãos sobre nós, à medida que também somos fiéis à tua palavra e honramos o casamento. Deus, obrigado. Que o Senhor receba sempre toda a honra e toda a glória. Amém.